Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Lucas narra no seu Evangelho, no capítulo 10, a chegada de Jesus com seus discípulos à casa de uns amigos que viviam na cidade de Betânia, perto de Jerusalém. Marta, Maria e Lázaro. A cidade de Betânia estava a caminho de Jerusalém, situada a mais ou menos 3 quilômetros desta cidade, na casa dos 3 irmãos que Jesus amava de todo o coração, e encontrava ele a acolhida e o repouso necessário para descansar depois de uma longa jornada. E ali se sentia muito à vontade, principalmente porque esses irmãos tratavam muito bem Nosso Senhor, sempre o recebiam com alegria, com afeto. E nesse clima de confiança que havia entre eles e Jesus com eles, as 2 irmãs falavam com toda simplicidade tudo aquilo que lhes passava pelo coração. E Marta, nós vamos ver, São Lucas vai nos dizer que ela estava muito aflita com a lida da casa, com o trabalho. Ela devia ser a mais velha porque ela é que recebeu o Nosso Senhor. E foi ela quem se ocupou com todo o esmero de atender Nosso Senhor e os que o acompanhavam. O trabalho devia ser abundante, e nós não temos nenhum detalhe de como foi esse momento, mas provavelmente Jesus estava acompanhado de um bom grupo de pessoas, né? Enfim, talvez aí uma dezena, um pouco mais. E então havia que fazer algo ali para que eles pudessem comer ou, enfim, tomar um refrigerante, um suco, uma água. Um refrigerante não existia, mas pelo menos algum suco, uma água. E Marta, que desejava recepcionar dignamente o Senhor, ocupou-se com todo o cuidado desse preparativo. Naquela época também não havia WhatsApp, né, para informar que Jesus estava chegando com um bom grupo de pessoas. Se acontecesse hoje, vocês já ficariam todas aflitas, mas sendo Jesus quem Ele é e para dar uma acolhida razoável. Então imagina como foi ali esse momento, principalmente para Marta, porque ela quem vai se preocupar mais em atender aquelas pessoas. Mas sabemos que num determinado momento ela perdeu a paz e se dirigiu a Jesus, enquanto Maria, pelo contrário, estava sentada aos pés do Senhor, escutando as suas palavras, alheia aos preparativos
daquela refeição. E interessante, Santo Agostinho, essa cena da vida de Jesus foi tão comentada, na verdade, todos os santos fizeram o seu comentário sobre esse momento. Santo Agostinho, numa ocasião, ele falou assim: Marta, no seu empenho em preparar para o Senhor a refeição, andava ocupada numa multiplicidade de afazeres. Maria, sua irmã, preferiu que fosse o Senhor a dar-lhe de comer. Vou ficar aqui aos pés de Jesus, e assim Jesus é quem me dará o alimento para a minha alma, ao invés de eu dar o alimento a Jesus. Esqueceu-se de sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor, onde, sem fazer nada, escutava as suas palavras. E aí então Marta, como dissemos, chega um momento que, aflita, ela se dirige para Jesus e lhes diz: Senhor, não te importa que minha irmã me tenha deixado só com o serviço da casa? Culpando até Jesus, né? O Senhor não vai fazer nada, né? O Senhor está vendo aqui, né, que eu estou sozinha, não vai tomar uma providência, não te importa, né, que a minha irmã me deixou só? Marta pede essa ajuda e depois nós sabemos a resposta que Jesus dará a Marta. Mas antes de falar disso, só queria comentar, e isso vai ser a introdução dessa meditação, que durante esses séculos todos que se comentou esta cena, muitas vezes se via assim: Maria como a representante da oração, Maria como aquela que busca a contemplação, ao passo que Marta é a representante do trabalho, da vida ativa de trabalho. São José Maria, comentando este episódio, diz: nós, com a ajuda da graça, temos que procurar alcançar a harmonia na vida cristã, que se manifesta na unidade de vida, isto é, em unir Marta e Maria. Unir o trabalho e a oração. Quem está certa? Marta ou Maria? Por um lado, dá a impressão que quem está certa é Marta, porque Marta está preocupada lá, Jesus vai chegar, não vai dar nada para ele, e para eles e para os discípulos. E aí então ela vai reclamar com Jesus, mas aí Jesus, quem censura é ela. Marta, Marta, tu te inquietas e te afadigas com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. E aí então nós podemos pensar que quem está certo é Maria. Mas o que disse São José Maria? O que disseram muitos santos? Que as duas estão certas. Que nós temos que unir as duas. Temos que ser Marta e Maria. Marta e Maria. E isso nos leva a pensar num tema que é muito importante e muito pouco comentado no dia a dia. O tema da unidade de vida. Unidade de vida. Que na nossa vida tem que ter uma grande unidade, como disse São José Maria, unir Marta a Maria. Porque tem pessoas que são mais Marta e outras pessoas que são mais Maria.
E parece que uma realidade e outra se contrapõem, né? Que a oração faz com que eu não trabalhe e o trabalho faz com que eu descuide a oração. São José Maria, ele falou muito, muito a respeito desse tema da unidade de vida. Mas antes de falar o que São José Maria dizia, eu quero falar o que Gandhi dizia. O Gandhi, famoso Gandhi. E ele comentava algo que toca no cravo de nós cristãos. Ele disse assim: eu gosto de Cristo, mas não gosto dos cristãos porque não se parecem com Cristo. Que censura, hein? Que chamada de atenção. Quantos que se dizem cristãos, mas não se parecem com Cristo. Quantos que vão à missa e depois têm um comportamento não condizente com a missa que assistiram no domingo, com tanta reza que essa pessoa faz. A minha mãe reza e depois a minha tia reza e depois parece que são duas pessoas. Uma quando assiste à missa, quando reza, e outra quando está fazendo outras atividades. Falta de unidade de vida, não se parece com Cristo. Não se parece com Cristo. São José Maria, ele, com a luz que ele recebeu no dia 2 de outubro de 1928, ele vai sanar essa dicotomia entre o trabalho e a oração. Porque de fato se pensava assim: ou você trabalha ou você reza. E se você separa, então são dois mundos. O mundo, quando eu rezo, a minha vida junto com Deus e o resto. São duas vidas, onde uma não se une com a outra. E principalmente as pessoas diziam: se você está no meio do mundo, você nunca vai ser santo, nunca vai estar num altar, porque você não rezará o suficiente para ser santo. Porque se você trabalha, você não reza. E aí Deus iluminou a São José Maria, mostrando que o trabalho pode ser convertido em oração. Que um leva para o outro. O trabalho leva a oração, se ele é santificado, e a oração leva ao trabalho. Há uma grande unidade. E São José Maria dizia, eu costumava dizer àqueles universitários e aqueles operários que me procuravam lá pela década de 30, que tinham de saber materializar a vida espiritual. Olha essa frase de de São José Maria: materializar a vida espiritual. Trazer a vida espiritual, a realidade sobrenatural para a terra. Materializar a vida espiritual, ou seja, que a vida espiritual, a minha união com Deus, reflita no mundo, nas minhas atividades terrenas. Precisamos materializar a vida espiritual. Queria afastá-los assim da tentação tão frequente nessa época e agora, de levar uma vida dupla. A vida interior, a vida de oração com Deus por um lado, e por outro, diferente e separada, a vida familiar, profissional, social. Não, meus filhos, não pode haver uma vida dupla. E aí então ele utilizava uma palavra bem interessante. Ele falava assim: não podemos ser como esquizofrênicos.
pessoa esquizofrênica, né? Ou seja, tem muito mais gente esquizofrênica, né, do que parece, né, nesse sentido, né? Ou seja, pessoas que têm uma vida dupla, né, que não tem uma unidade de vida, uma vida só, né, onde toda ela é buscando o amor de Deus. Toda ela. A partir do dia 2 de outubro de 1928, ficou muito claro para São José Maria que essa separação que a maior parte de nós faz entre esses dois mundos, o espiritual e o terreno, não pode haver. Mais ainda, não só não pode haver separação, como pior ainda, o mundo terreno não pode nos afastar de Deus. Que é outro defeito que muitas pessoas também costumam cair. Que as obrigações do dia a dia, as obrigações do trabalho, da família, nos afastam de Deus. Mas espera aí, eu não estou trabalhando por amor a Deus? Eu não estou procurando ter toda a minha vida para Deus? Então por que o trabalho atrapalha a oração? Tem alguma coisa errada. Está faltando unidade de vida. São José Maria, ele dizia que a formação que nós recebemos no Opus Dei nos ajuda a criar em nossas almas como um instinto que nos conduz a não perder o ponto de vista sobrenatural em todas as atividades que realizamos. Que nós não perdemos de vista Deus em tudo o que fazemos. Quer estejamos num churrasco, né? Quer estejamos fazendo uma caminhada no quarteirão, né? Quer estejamos numa festa de família, não vamos perder de mira em nenhum momento o ponto de vista sobrenatural. Tudo é para Deus. Adquirimos assim como uma segunda natureza. Sem dar-nos conta, estamos todo dia pendentes de Deus. E nos sentimos empurrados a colocá-lo em todas as coisas. Isso que ele falava que é materializar, né? Colocar Deus nas panelas. Colocar Deus no escritório, né? No laboratório, na sala de operações. Dava esses exemplos, né? Chega um momento em que nos é impossível distinguir onde acaba a oração e onde começa o trabalho. Porque o nosso trabalho é também oração. Verdadeira união com Deus. Então, ter unidade de vida, nós podíamos dizer que é, em primeiro lugar, ter uma só intenção em tudo o que fazemos. Uma só intenção: amar a Deus. Né? Por que eu coloquei esse vestido aqui? Né? Para vir ao recolhimento. Né? Porque eu quero amar a Deus. Né? E não para aparecer. Né? Vou aparecer. Não. Né? O que eu quero é ser elogiada, eu quero ser, né, admirada, eu quero... Falta de unidade de vida. Né? Porque aí podem surgir inúmeras intenções, mas essas que não são para amar a Deus, nos afastam de Deus. Né? Então, ter uma só intenção em tudo o que fazemos, e depois ter unidade de vida é ser uma só pessoa em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Ser a mesma aqui e a mesma na rua. Né? Ou numa festa de família, né? Ou no trabalho. E se não temos unidade de vida, o que isso provoca em nós? Em primeiro lugar, nos afastamos de Deus.
Em segundo lugar, perdemos a força. Uma pessoa dividida. São várias pessoas que estão aí dentro dessa pessoa aí. Ela está... ela é um conjunto de peças, e isso perde a força. Não sei se vocês sabem, eu gostei muito quando, na física, nós estudamos o raio laser. Porque o raio laser, o que é? É uma luz cujas ondas, todas têm a mesma frequência. Todas estão juntinhas, alinhadas. E por isso, a força do raio laser é imensa. 0,5 watts de raio laser, se você põe nos olhos, queima os olhos. 0,5 watts. Enquanto você pega uma lâmpada de 60 watts, né, lâmpada incandescente ou fluorescente, de 9 watts e tal, não prejudica nada. Por quê? Porque uma luz branca é um conjunto de frequências que gera o branco. Então elas estão todas assim, desgovernadas, vamos dizer assim, saindo da lâmpada. Agora o raio laser, né, ele faz um verdadeiro estrago. Né? Por quê? Porque estão todas as ondas juntas. Então se eu sou uma só pessoa, né, eu vou ter uma força muito maior. Imagina você trabalhar tendo uma só intenção. Você não vai estar disperso no trabalho. Né? Eu vou estar ali, né, centrado em Deus. Esse trabalho vai ser muito melhor aproveitado, né, vai ser muito mais eficaz. A unidade de vida nos dá força. A falta de unidade de vida gera tristeza. Por quê? Porque à medida que eu estou dividido por dentro, isso me entristece. Quando eu vejo que há várias intenções pelas quais eu faço as coisas, umas boas e outras não boas. Né? Como que São José Maria, ele conseguia viver a unidade de vida? E assim, vamos aprender também nós. Ele dizia, Dom Álvaro, que o conheceu tão bem, não é verdade? Ele dizia assim, São José Maria alimentava-se ininterruptamente do sentido da presença de Deus, ou da presença de Deus, e transformava todo o seu dia em oração. Então o que ele fazia? Procurava estar na presença de Deus o dia inteiro. Não é verdade que o normal é se desconectar de Deus? Desconectar. Né? Você está lá no trabalho, está fazendo não sei o que, desconecta. E desconectando de Deus, é fácil que a intenção já não seja boa das coisas que eu faço. Né? Ter presença de Deus. Dom Álvaro continuava, São José Maria costumava explicar que a arma do Opus Dei não é o trabalho, é a oração. Por isso convertemos o trabalho em oração. É a oração que vai nos dar a unidade de vida. É a oração que vai me unir a Deus. E se eu quero em tudo amar a Deus, né, é na oração que eu vou conseguir isso, porque quando eu rezo, eu paro tudo para estar com Deus. Né? Então nós vamos apreciar muito a oração. Uma pessoa que tem unidade de vida, ela não vai ver a hora de estar a sós com Deus. E que dessa união com Deus, dê unidade a toda a sua vida. Olha que palavras bonitas de um autor falando
agora novamente de Marta e Maria. Marta e Maria. Devemos alcançar tal unidade de vida que o próprio trabalho nos leve a estar na presença de Deus. O próprio trabalho nos leve a estar na presença de Deus. E ao mesmo tempo, os momentos expressamente dedicados a falar com o Senhor, a oração, nos ajudem a trabalhar melhor. Ou seja, o trabalho influi na oração, né? Intensifica a minha união com Deus, e a oração faz com que eu trabalhe melhor. Entre as ocupações temporais e a vida espiritual, entre o trabalho e a oração, não pode existir apenas um armistício mais ou menos bem conseguido. Tem que dar-se uma plena união, uma fusão sem resíduo. O trabalho alimenta a oração e a oração embebe o trabalho, empapa o trabalho. A oração embebe o trabalho. E isto até se chegar ao ponto de o trabalho em si mesmo se converter em oração agradável a Deus. Olha, a coisa que mais nós vemos são pessoas que pelo trabalho descuidam a união com Deus, descuidam a oração, né? Se perdem no trabalho, então era para rezar o terço e não reza, né? Era para parar e fazer a sua oração mental e não faz, né? Então esse trabalho não está sendo feito com retidão de intenção, não está sendo feito por amor a Deus. Porque se estivesse, né, eu não descuidaria o motivo pelo qual eu trabalho, que é o amor a Deus. Eu não descuidaria esses momentos de estar a sós com Deus. Né? Será que isso acontece na minha vida? Né? A oração é o primeiro. É o primeiro. Né? São José Maria insistia muito nisso. Né? Estamos no mundo, temos que trabalhar, não somos monges, não somos freiras, não estamos aqui só para rezar, nós estamos aqui para trabalhar. Estamos no meio do mundo, temos nossos deveres, mas o primeiro são as orações. Né? Quantas vezes a gente vê aquelas pessoas que se propõem a cumprir um plano de orações e não cumprem? Né? Não cumprem. Né? Por falta de unidade de vida. Né? A unidade de vida também nos leva a pensar, já temos que terminar, mas só para vocês terem pensarem também nisso, de sermos a mesma pessoa em todos os ambientes que nós estamos, ou em cada situação da nossa vida. Por exemplo, hoje também é muito comum, não só hoje, mas sempre, que as pessoas sejam uma fora de casa e outra dentro de casa. Né? São duas pessoas. Né? Entrou dentro de casa, já põe a máscara de tigre, de leão, de leoa, né? De bicho, né? E começa a gritar e falar alto e xinga e perde a paciência. Fora de casa, gentleman, né? Uma diplomata, né? Uma educação, uma finura, né? Duas pessoas, são duas pessoas completamente diferentes. Né? Será que isso acontece comigo? Né? Uma quando eu vou à igreja,
vou a alguma casa do Opus Dei, um modo de me vestir, e outra quando eu não vou para a igreja, né, e eu estou assim, tranquila. Aí aquela já não se veste tão bem assim, né, no sentido da moralidade, né? Duas pessoas, né? Será que eu sou uma pessoa de uma só peça? Uma só peça, né? Outro exemplo, uma pessoa durante a semana. Durante a semana corre, acorda cedo, vai atrás das coisas. Padre Paulo, preciso matar um leão hoje, 2, 3. Estão matando leões cada dia lá, então. Fim de semana, bum, cai na cama, na poltrona e fica lá, não mexe um dedinho. Né? Está hibernando agora. Né? Um fim de semana de hibernação. Né? Duas pessoas. Né? Tem que ter um equilíbrio, lógico que o fim de semana para descansar e tudo, mas também não pode ser, né, essa distância tão grande, né, da semana para o fim de semana, está faltando alguma coisa aí de unidade de vida. Né? Uma pessoa quando está longe do prazo, tranquila, serena, e outra pessoa quando chega perto do prazo, né? Aí corre, né? Se transforma, né? Toma cafezinho, 1, 2, 3 para poder dormir, não dormir durante a noite porque precisa terminar o trabalho e tal. Mas quando estava longe, uma moleza, né? Vamos terminar essa oração. O Papa São João Paulo II dizia: quando o homem perde a unidade de si mesmo, se destrói. Nós sabemos isso. Né? A integridade de uma pessoa é que ela é uma só. Né? Uma só peça. Tudo ela faz por essa intenção, para amar a Deus, para dar glória a Deus. Isso é maravilhoso. Não viver isso é destruir-se. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nós saibamos identificar todas as nossas faltas de unidade de vida e que as combatamos para encontrar essa alegria de viver só para Deus. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Qual é a minha atitude ao dirigir-me a Deus? Fomento a dor de amor e o agradecimento? O fariseu de pé orava assim em seu interior: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. O conhecimento de Deus e de mim mesmo leva-me a enxergar os outros com compreensão e sem um ar de superioridade. Sou humilde para aprender de todos, principalmente da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas mais próximas. Porque todo aquele que exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Ao colocar-me na presença de Deus e reconhecer-me como sou, considero que a misericórdia de Deus cura as minhas faltas e fortalece aquilo que é mais fraco? São José Maria, ao contemplar a vida de Marta e de Maria, nos ensinava: trabalhemos e trabalhemos muito e bem, sem esquecer que a nossa melhor arma é a oração. Por isso, não me canso de repetir que temos que ser almas contemplativas no meio do mundo, que procurem converter o seu trabalho em oração.
O meu dia a dia, o meu trabalho, os meus pensamentos, o meu caráter, as minhas obras são coerentes com a minha fé? A minha família é minha prioridade? Converso habitualmente com a minha esposa para compartilhar o trabalho de ambos com a dedicação dos dois à família? É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. A consideração que é no presente que Deus me espera me ajuda a viver o hoje e agora. Ato de contrição. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Lucas nos apresenta no seu evangelho 2 homens que subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era publicano. Vocês devem lembrar dessa parábola de Jesus, o fariseu e o publicano. E o contraste entre esses dois personagens da parábola é surpreendente e provocador. Mas para isso nós precisamos entender quem são esses personagens. Para a opinião pública da época, o fariseu, quem era um fariseu? Era um doutor da lei. Então, como é que era o governo da religião judaica? Assim como nós temos o Papa e os bispos, sacerdotes na igreja, naquela época havia o sumo sacerdote e foi sendo criado um conselho junto ao sumo sacerdote, né, ao longo da história. E na época de Cristo havia esse conselho formado pelos doutores da lei, que eram concretamente os fariseus, saduceus e os escribas. E o que você espera de um doutor da lei? Que seja um representante de Deus, que viva de uma maneira mais perfeita a fé, a religião, assim como um bispo, um sacerdote, né? E o publicano? Quem era o publicano? O publicano era aquele que cobrava os impostos dos romanos aos judeus. Né? Eles cobrava para os romanos, para o imperador romano, porque eles estavam dominando aquela região. Então eles estavam submetidos ao Império Romano. Isso já era uma grande humilhação para o povo escolhido, porque o povo escolhido é o povo mais importante, é um povo mais abençoado. E como que o povo mais importante e mais abençoado está sendo dominado por outro e ainda tem que pagar impostos? E quem que trabalhava cobrando os impostos? A maioria eram os próprios judeus. Então você imagina um judeu trabalhando para os romanos para tirar dinheiro dos judeus. Então os publicanos eram odiados. E era sinônimo de pecador. Você chamar
um pecador, você fala assim, quem era um pecador por excelência? Publicano, os publicanos. Porque não só eles estavam fazendo algo que desagradava aos judeus, como também eram corruptos, na maior parte deles. Então eles aproveitavam essa cobrança de impostos para extorquir os judeus. Então, esses dois personagens entram no templo para rezar. Jesus, é uma parábola, né? Apresenta o fariseu satisfeito consigo mesmo, onde ele é o centro dos seus próprios pensamentos e o objeto da sua própria estima. Né? Graças te dou, ó Deus, pois não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago a 10ª parte de todos os meus proventos. Ou seja, que ao invés de louvar a Deus, começa, talvez de modo sutil, a louvar-se a si próprio. Né? Tudo o que fazia eram coisas boas, jejuar, pagar o dízimo, mas a bondade dessas obras ficou destruída por sua soberba. Né? Estragou tudo, apodreceu, suas obras ficavam apodrecidas pela soberba, atribuindo o mérito a si próprio e desprezando os outros. Né? Por outro lado, o publicano, que é o pecador por excelência, ficou longe, né, de Deus, por sentir-se indigno, e olhando para baixo, nem ousava olhar para cima. Né? Na sua oração bate no peito como se quisesse quebrar a dureza do seu coração, diz um autor, e deixar entrar o perdão de Deus que está suplicando. Como indica Santo Agostinho, embora sua consciência o afastasse de Deus, a sua humildade o aproximava dele. Né? Jesus diz que o publicano desceu perdoado, enquanto o fariseu não. Então, nesses recolhimentos que nós estamos fazendo ao longo deste ano, nós estamos considerando cenas da vida de Jesus. Então, a primeira cena da primeira meditação foi dessa ocasião, quando Jesus esteve na casa dessas 2 irmãs. Né? Teve várias vezes, mas nesse caso em concreto. E agora a cena que nós vamos contemplar é esta do fariseu e do publicano, para tirar lições para a nossa vida. E qual a lição que nós vamos tirar dessa cena hoje? A lição da humildade. Que Jesus, através dessa parábola, vai nos instruir a respeito da importância desta virtude. De modo permanente, nosso Senhor nos leva a percorrer o caminho tão cheio de frutos que é a humildade. E há muitos motivos para percorrer esse caminho, mais ainda para amá-lo. Por quê? Por vários motivos. Um deles, porque amar a humildade, ser humilde, é imitar Cristo, que quis passar a maior parte da sua vida oculto aos olhos dos homens. Ele, sendo Deus, que não teria nenhum problema de mostrar a sua glória, né, a sua majestade, ele vai ocultar. Enquanto nós, que somos homens e pouca coisa, a gente faz uma coisinha e já cacareja. Né? Já quer que todo mundo saiba, que todo mundo aplauda, que todo mundo... Né? Então,
ser humilde é imitar Cristo. Ser humilde é imitar Nossa Senhora, que também passa sem mostrar a sua glória às mulheres do povo. Que Nossa Senhora, pelas qualidades, a Nossa Senhora foi a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus, mais santa, mais tudo. Tinha que ser a número 1 da Wikipédia, né, dessa enciclopédia, né, online, digital, a número 1. Né, você tinha que, antes de chegar em qualquer outro verbete, você tinha que passar por Nossa Senhora. Né? Se ela quisesse, Nossa Senhora ela seria a mais, da mais. Né? No entanto, também ela vai se ocultar a sua sabedoria, ocultar a sua santidade, soube entregar tudo para Deus. Amar a humildade é entrar pelo verdadeiro caminho que leva à santidade, que é, prestem atenção nessa frase, o que é a santidade? Tem várias maneiras com que nós podemos definir a santidade. Né? Uma delas é essa, é ir dando morte ao eu. Né? Aquilo que disse São João Batista, é preciso que ele cresça e eu diminua. É preciso que Deus cresça dentro da minha alma e o meu eu diminua dentro da minha alma. Até que eu não viva mais para mim. E só para Deus e para os outros. Amar a humildade é não querer ser mais do que um instrumento nas mãos de Deus. É o meu único desejo. Por outro lado, a soberba estraga tudo. A soberba estraga tudo. Vamos pensar em alguns campos para ver isso? Como a soberba, ela é o pior pecado. É o pior pecado. Né? Tanto assim que nós dizemos que o pecado original foi um pecado de soberba. Né? Sereis como deuses. Foi a pretensão dos nossos pais de serem como deuses. Serem como Deus. De não ter que se submeter à lei de Deus, do bem e do mal. Por isso eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal. Eu determino o que é certo e o que é errado. Não é Deus quem determina. Olha, 90% das pessoas vivem assim. Elas vivem a sua religião. Os seus mandamentos. Esses eu concordo, esses eu não concordo. Esses eu aceito, esses eu não aceito. Né? O pecado original está se reproduzindo todos os dias. Né? Comer do fruto da árvore do bem e do mal, definir o que é certo, o que é errado, o que eu concordo, o que eu não concordo. Né? Sendo que nós somos apenas uma criatura. Então, a soberba, vamos pensar nesse campo, no campo do relacionamento com os outros. Relacionamento com os outros. No campo do matrimônio, do casamento, no campo das relações familiares. O que se espera nesse campo? Que não haja problemas. Duas pessoas estão juntas, não haja problemas. Né? Que sejamos pessoas que saibamos conviver com todos os tipos de pessoas. Quer dentro de casa, quer fora de casa. Quer seja uma convivência temporária ou para toda a vida. Mas
E isso só acontece se as pessoas são humildes. Só as pessoas humildes sabem se relacionar com todas as pessoas. Por quê? Porque sempre haverá uma palavra que vai ferir. Uma diferença de opinião. Na minha casa agora frio, janela fechada, para uns, para outros, janela aberta. Né? 9 graus lá fora, janela aberta. Né? Não, mas fecha a janela, está frio, não sei o que, tal. Basta ter 2 seres humanos, né, para começar já a ter as diferenças, né? Então, se as pessoas não forem humildes, ficarão ressentidas, fecharão a cara, evitarão o contato, revidarão. E aí as pessoas morarão debaixo do mesmo teto, mas não haverá respeito, admiração, carinho, uma verdadeira convivência. Porém, tudo muda se as pessoas são humildes. O humilde sabe compreender, sabe desculpar. Onde há pessoas que nunca pediram desculpas. Vocês não conhecem? Pessoas que nunca pediram desculpas. O humilde tem paciência. Quem é que tem paciência? O humilde. O humilde. Tem paciência. E quanto mais humilde, mais paciência. Até ter a paciência santa. Né? Porque tem uma humildade profunda. Né? Se a corrigem de alguma coisa, aceita. Apesar de custar um pouquinho na hora, mas depois reconhece o erro, procura mudar. Ou mesmo que aquilo não pareça justo, mas fica serena, troca uma ideia com a pessoa que está dizendo, entende melhor por que ela disse isso. Né? Isso só no campo do relacionamento com os outros. Então, se você vai se relacionar com uma pessoa humilde, será a paz, a alegria, a serenidade nesse relacionamento. No campo do aspecto profissional, no campo profissional, o que se espera de um bom profissional? Que se torne uma autoridade na matéria, naquilo que ele se dedica. Né? Mas uma pessoa chega a ser autoridade porque sempre se considerou longe de dominar o que faz. E assim está sempre estudando, sempre aprendendo. Ou seja, quem domina é quem sempre pensou que nunca dominou. O orgulho, por outro lado, leva à presunção, achar que já sabe o suficiente, né? Que já sabe tudo, e fica estagnado. Né? O que se espera no relacionamento com Deus? No relacionamento com Deus, o que se espera é que uma pessoa descubra Deus e nunca mais o largue. Né? Por quê? Porque ela percebe que tudo depende de Deus. A sua vida depende radicalmente de Deus. E, portanto, eu não posso me afastar nem 1 milímetro dele. Nem 1 milímetro. É consciente de que ele não seria nada se não fosse Deus. Nada, nada, nada. Nem sequer existiria.
então essa pessoa não larga a Deus, né? Não se afasta de Deus, né? Se distancia de Deus quem é autossuficiente. Começou lá animada a rezar e tal, se afastou, porque era só ânimo, era só sentimento. Agora no fundo, mesmo no fundo, ela se julga autossuficiente. Então ela não precisa de rezar, ela não precisa de ir à missa, né? Ela se basta, ela consegue levar a vida sem Deus, né? Quais são os meios para crescer em humildade? Como que nós crescemos nessa virtude? Tem muitos caminhos, né? Muitos caminhos, mas eu queria primeiro recomendar um livro, que o que eu vou dizer a partir de agora é o que está num livro que é muito bom, muito bom. Se chama A Vida Espiritual, do Benedict Bauer, né? E ele tem 3 capítulos sobre a soberba. O amor próprio. Ele vai chamar de amor próprio porque o que acontece? Nós temos que amar a nós mesmos, porque Deus nos ama. Então é natural, é legítimo que nós amemos a nós mesmos. Só que o amor por nós tem que estar em último lugar. Na frente, em primeiríssimo lugar, o amor a Deus. Em segundo lugar, o amor ao próximo, né? Porque se não estiver em terceiro lugar, nós vamos nos tornar soberbos, egoístas. Vamos pensar mais em nós do que nos outros, do que em Deus, né? E nós fomos feitos para os outros. Nós fomos feitos para amar os outros, né? Então, quais são os meios para crescer em humildade? Primeiro, corrigir o erro de origem. O que significa isso? Que tudo veio de Deus. Tudo que eu tenho, a minha existência, a minha vida, a minha família, os meus dons, as minhas qualidades. Fugir dessa realidade é cair num grande engano, numa grande mentira. E aí então ele comenta, agora esse autor falando: a quem se compraza nas suas qualidades e merecimentos, como se fosse autor delas. Comprazer-se nas suas qualidades. A alma, vendo-se bela, deleitou-se em si mesma e adormeceu na contemplação da própria excelência. Deixou um momento de se referir a Deus, esqueceu a própria dependência. Primeiramente demorou-se e depois entregou-se a si mesma. Eu me lembro de uma santa falando do que aconteceu com Satanás, que foi isso. Satanás, ele demorou na contemplação de si mesmo, né? E foi o suficiente para ele passar a ter um amor exagerado por ele mesmo, né? E ele provocou uma rebelião entre os anjos, né, arrastando outros, criando uma legião daqueles que se revoltam contra Deus. Por quê? Porque que eu não tenho outras qualidades que os outros têm, né? O Satanás falou, eu tenho essas qualidades. Então, ele começa a se amar
aí começa todos os problemas. Se amar exageradamente, todos os problemas começam daí, né? A desprezar os outros, a ferir os outros, maltratar os outros, corrigir o erro do fim. Tudo é para Deus. Tudo é para Deus. Aí diz esse autor explicitamente: pouquíssimos são os que se consideram o seu último fim. Explicitamente. Exceto os ateus e os incrédulos. Muitos são, porém, os que procedem na prática como se estivessem imbuídos desse erro. Querem ser louvados, né? Então, o louvor, né? O erro de corrigir o fim é Deus, só que eles querem ser louvados, cumprimentados pelas suas boas obras, como se fossem os seus autores principais, e tivesse o direito de proceder por sua conta, para a satisfação da própria vaidade. Em lugar de referirem tudo a Deus, entendem antes que devem receber felicitações pelos seus pretensos triunfos, como se tivessem direito a toda a honra que daí provém. Vão até o excesso de imaginar praticamente que os outros devem organizar a sua vida para lhes agradarem e prestarem serviço. Os outros devem organizar a sua vida para me agradar. Porque eu sou o fim. O fim é a minha felicidade, né? A minha alegria, né? E aí, esse autor, ele vai dizer assim: sob o aspecto intelectual, o soberbo, sob o aspecto intelectual, cresce capaz de discutir e resolver todos os problemas. Então, no aspecto intelectual, é o sabichão. É o sabichão, né? No aspecto moral, imagina que tem bastante luz para se guiar e não tem necessidade de consultar outras pessoas, né? Não precisa de alguém que lhe ajude em nada no aspecto moral. Sobre o aspecto espiritual, chega-se a menosprezar as orações. Não preciso das orações, ou preciso pouco das orações. Depois esse autor, ele vai falar que o amor próprio desordenado inclina a centrar a vida sobre si mesmo, e pelo menos é fonte permanente de desatenções para com os outros. Então, que um defeito do orgulhoso é esse distanciamento dos outros, porque ele está voltado para si, e como consequência, ele vai ter inúmeras desatenções. Não vai perceber a necessidade dos outros. Se aquela pessoa está com dor de cabeça, se está com mal-estar. O soberbo está centrado nas suas coisas, consome todas as suas energias em satisfazer as suas ambições ou os seus caprichos. Para combater o alheamento, vem a luta pelo esquecimento próprio. Então, essa é uma luta importantíssima. Esquecimento próprio. Esquecer-se de si. São José Maria, inclusive, ele chegava a dizer assim, que nós temos que ter o preconceito psicológico
de pensar nos demais. Ou em outras palavras, uma santa obsessão. Estar sempre pensando nos outros. Então, puxa, estou com uma doença. Estou com uma doença, seu padre. Eu só penso nos outros. Né? Então, deveria ser assim. Mas também está errado aquela pessoa que não pensa em si. Né? Que pensando nos outros descuida a saúde própria, descuida os seus deveres. Isso já é uma desordem. Né? Então ela não está sabendo amar a si mesma. Né? O amor a nós mesmos existe e tem que existir. Né? Mas que nós estejamos centrados nos outros. Outra luta para crescer em humildade, para combater a soberba, combater as críticas e aceitar as críticas. Eu me lembro uma vez um sacerdote, numa ocasião, ele falava assim, que nós tínhamos que mendigar críticas e sugestões. Nossa! Né? Quando alguém vem nos corrigir, a vontade que a gente tem é já sair correndo. Não é? Agora eu vou mendigar, por favor, você poderia me dizer alguma coisa que eu estou fazendo errado? Você poderia me dizer o que eu preciso corrigir? Nossa, isso aí é, né, uma grande humildade. Né? E combater as críticas. O soberbo está inclinado a julgar com severidade os outros. E em todas as suas afirmações sobre eles há uma comparação implícita consigo próprio. Se ele está criticando alguém, ele está se comparando com ele. E está se julgando superior. Por isso, costuma ser muito crítico em relação aos que de alguma maneira o superam. É desprezador e cruel com os que considera inferiores. Essas comparações são, além disso, a origem da inveja, que vai sempre acompanhada de inquietações e de pequenos rancores. O que se sente muito elevado é muito sensível aos juízos dos outros. Né? O soberbo é casquinha, né? Como é que a gente fala? Eu esqueci aqui, né? Casquinha, né? Qualquer toquezinho, né? Porque o ego está inflado, né? Então, você cutuca ali, já dói. Né? Ego inflado, não cutuca. Toma cuidado com essa pessoa, hein? Né? Você tem que ser muito jeitosa com essa. Toma cuidado, mantém distância. Né? Mendiga os louvores e não perdoa as críticas. Tudo é motivo de agravo e ofensa. E com isto tem a sua origem numa hipersensibilidade em relação a si próprio. E assim produz-se uma espiral de complicações que sobe sem limite. Sente a falta de atenções que julga merecidas. E o que considera falta de consideração para com sua pessoa, dá lugar a agravos que não passam. Se então perde a confiança nas pessoas que o rodeiam, tudo será motivo de ofensa. Agora, qualquer coisinha, você já está ofendendo o soberbo, né? Que coisa, né? Nossa, esse livro aqui, ele vai destruindo, assim, ele vai mostrando ali a soberba por todos os lados, com toda a profundidade, mas como é importante para que nós aprofundemos
nesse defeito para podermos crescer nessa virtude tão importante, né? Para terminar, gostaria só de comentar o que dizia São José Maria, né, sobre essas pessoas que são teimosas. As pessoas teimosas. Não são vocês, né? São o marido, são, né, os filhos, não são vocês. As pessoas teimosas. São José Maria dizia assim: só os tolos é que são cabeçudos. Os muito tolos, muito cabeçudos. Outra frase: não esqueças que nos assuntos humanos também os outros podem ter razão. Vem a mesma questão que tu, mas de um ponto de vista diferente, com outra luz, com outra sombra, com outros contornos. Se nós olhamos essa jarra aqui, se bem que ela, qualquer ângulo que você olha, está igualzinha, né? Ela redonda e tudo, mas vamos imaginar que tivesse o lado de trás aqui diferente, na lateral. São inúmeras perspectivas pelas quais se pode olhar uma jarra, qualquer objeto, qualquer realidade. Então, saber perceber que também as pessoas estão, não é que elas estejam discordando, elas estão muitas vezes olhando a mesma realidade de outra perspectiva, né? Então o tolo não percebe isso. Ele acha que só tem uma visão, né? Somente na fé e na moral é que há um critério indiscutível. O da nossa mãe, a Igreja. Vamos terminar essa meditação procurando imitar Nossa Senhora. Nossa Senhora, como nós dissemos no começo dessa meditação, ela foi adornada com todos os dons. Tem uma santa que ela viu Nossa Senhora no momento da sua concepção. Viu na mente de Deus, na verdade. E ela disse assim: olha, se eu não visse que era Deus quem estava formando, eu teria pensado que era o próprio Deus. Só me ficou claro que não era Deus, porque eu vi que era Deus quem estava formando. Para vocês virem como Nossa Senhora é especial. E o que Nossa Senhora fez com tudo que ela tinha? Eis aqui a escrava do Senhor. Entregou tudo para Deus. Tudo. Essa é uma frase que mostra uma grandeza de Nossa Senhora inimaginável. Inimaginável. Vamos pedir a ela que ela nos ajude a crescer na virtude da humildade, que é tão importante, como vimos, em todos os âmbitos da nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.